Alô, minha gente. Alô, hello, people. Brasileiros e brasileiras. Olha, o Urian já chegou. Estrangeiros e estrangeiras. Gente de todos os continentes que vira e mexe aparece por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a receber Urian Vancelli. Deixa eu chamar ele aqui, vamos lá. Urian. Hello. Urian. Gente do Rio já dando alô. Cheiro, gente do Norte, do Nordeste já dando alô. Abraços de Luanda, a África dando alô, que máximo. Quem foi que falou aqui? Uma coisa que eu não entendi, que eu estava sem óculos. Amo você, Axé, um beijo, obrigada. Ué, chamei Urian, não rolou? Vou chamar de novo. Vou chamar. Urian. Urian, estou te chamando. A chamada está aparecendo para você. Apareça. Urian. Ixi. Amor, você manda abração para Recife. Alô, Recife. Urian não está conseguindo entrar. Ah, não, gente. Hoje sou só eu e ele. Urian, você tem que conseguir. Vê se está atualizado o seu aplicativo. Vê se você está com... Ah, eu tenho que botar em Wi-Fi também. Vai ficar um pouco escura a tela, mas vai ficar bom. Peraí. Já está melhorando a minha conexão. Será que você está bem conectado? E está viajando? Vê se você está com Wi-Fi ou está com 4G. Vou tentar de novo, Urian. Vamos lá. Urian. Graças a Aê! Deus. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Como você tá? Acabei de chegar no hotel aqui em Rio Claro, interior de São Paulo. Vim direto. Uau! Tô com a mala, mas deu tempo, tô feliz. Obrigada de ter aceitado o convite, viu? Nunca eu vou falar não para você. Ah. Urian, querido, hoje, como eu estava contando aqui na legenda, o pessoal contei rapidinho, porque foi escolha de última hora nossa. Hoje vai ser um papo divergente diferente, um papo que diverge dos papos divergentes, é um papo aula. Porque eu acho que esse ano que é tão delicado, tão importante, a gente tem que saber, em todos, né? Mas nesse, então, a gente tem que saber direito em quem a gente está votando, por que que a gente está votando, né? Quando um político fizer uma propaganda, se aquilo faz sentido ou não, né? E a importância de cada cargo, quantas pessoas daquela função a gente pode votar, se tem que estar no nosso estado, quando diz que não mora no nosso estado, por que que aquilo é tão importante? Você vai ajudar a gente? Eu vou ajudar no que eu puder e no que eu souber. Quando eu não Tá bom, souber, eu vou falar. tá bom. Eu posso começar com as perguntas, então? Pode, manda ver. O que faz um vereador? Ó, a gente tem a divisão dos três poderes, certo? Tem o Certo. executivo, que é quem executa, o legislativo, que é quem faz as leis, e o judiciário, que são os juízes, os promotores, são os três poderes. E a gente tem esses três poderes em todas as esferas. Então, um vereador, ele é a pessoa que faz a lei no município. Tá. Na, na, no estado, é o deputado estadual, que vai ter eleição para deputado estadual esse ano, e no Congresso são os senadores e os deputados federais. Nesses três cargos, eles são responsáveis por legislar. Legal. Quantos vereadores a gente pode votar por eleição? Cada pessoa só pode votar em um que tem a ver com o seu município? Isso, só em um vereador do seu município.
Tá. E todos os partidos têm candidatos a vereador? É, nem todos, a maioria. A gente tem hoje no Brasil 32 ou 33 partidos Nossa. políticos registrados, que eu, na verdade, faço uma crítica bem pessoal em relação a isso, porque fica muito bagunçado. Você não sabe É. muito bem qual que é a ideologia de um, do outro, então eles começam a se misturar muito. Acabou que os partidos, em grande parte, viraram uma indústria e os políticos acabam indo para os partidos que oferecem mais dinheiro de fundo. Esse fundão que agora subiu para 4,9 bilhões de reais. Entendi. Entendi. Então, por exemplo, eu vi outro dia num quadro que os partidos que mais têm dinheiro, eu acredito que tem a ver com o histórico e com o que eles têm agora, a posição que eles estão agora, os que mais têm dinheiro disponibilizado de impostos, né, do fundo eleitoral, é justamente o partido do atual presidente da República, que quer se reeleger, e o PT, que também já presidiu durante os últimos governos. É, é, e aí eu vejo, então, que tem pessoas que eu adoro e que estão filiadas ao PT. E aí tem meio crítica, meio entendimento, porque eu entendo que, assim, eu preferiria que eles estivessem em outro partido que eu acredito mais, mas eu compreendo que eles vão para um que eles acham que é onde eles vão conseguir divulgar mais para poder ganhar uma eleição e talvez até depois ter mais pontes para poder realizar os seus projetos. Faz sentido? Faz sentido. É, na verdade, tem duas coisas diferentes. Uma delas é o fundo partidário, que é algo que já existe há muitas décadas, e é um dinheiro público direcionado à manutenção dos partidos, então, para a sobrevivência deles. E aí, em 2017, foi criado o fundo eleitoral, que é um fundo Hum, que existe somente nos anos de campanha, então, ano sim, ano não. E aí sim, é um dinheiro que começou bem menor e agora aumentou para quase 5 bilhões de reais. E como que essa distribuição é calculada? Os partidos que, nesse ano, recebem mais dinheiro são os que têm mais pessoas eleitas no legislativo, então na Câmara e no Senado. Então, assim, quanto mais deputados eleitos você tem, mais dinheiro você vai receber nas próximas eleições. o E é que não faz o menor sentido. Quer dizer, quanto mais você já está em evidência, mais dinheiro você recebe para que você esteja em evidência. Exato. Isso ajudou a atrapalhar, por exemplo, a formação de uma terceira via forte no Brasil. Porque muitos partidos falavam, eu quero lançar um candidato a presidente, um candidato de terceira via, que vai mudar o país, mas na prática, para o partido, não vale a pena tirar 50, 60 milhões de reais do bolso, que é o que custa uma campanha presidencial, sendo que com esse dinheiro ele poderia eleger 20, 30 deputados que iam multiplicar o dinheiro que o próprio partido ia receber. Então você viu ali um monte, nesses últimos meses, principalmente, um monte de mensagens cruzadas, né? Assim, que vamos ver, a gente já vai definir, mas no fim das contas, e honestamente, eu falo isso de maneira até triste, não tem terceira via querendo lançar candidato. Assim, você tem ali uma exceção ou outra que não acaba não pontuando, mas de verdade não houve um esforço por parte dessas pessoas que se dizem ser o centro democrático para lançar um candidato de terceira via. Um esforço unido, né? Tipo assim, botar um Não. pouco de cada partido para fazer funcionar isso e salvar esse país. Não, foi tipo assim, não, eu vou ver o meu mesmo, porque, entendeu? É. Entendi. Não sei qual era E, seu próximo assunto, hum, mas tem uma coisa que é muito urgente que a gente precisa falar. diga. PEC, PEC Kamikaze. Temos que falar, mas eu posso guardar isso pro Pode, pode. finalzinho, só para a gente Era ter a só caso aula. não estivesse na sua lista. Eu quero só essa aula para a gente entender esse ano e saber em quem votar. Então, cada pessoa vai poder votar em um vereador que tem a ver com o seu município somente, para mudar as leis, sugerir mudança de leis.
ou enfim, melhorar, manter e tal. E não construção de nada. Se um vereador falar assim, eu vou construir, está mentindo, né? Numa propaganda eleitoral. Ele pode dizer, eu Tá, vou mudar a lei do não sei o quê, tá. né? Tem muitas coisas que eles dizem que não pode, que vão fazer, que prometem, mas É não fora da podem, alçada. porque nem mesmo não compete a eles, assim, eles não têm poder para isso. Então, um vereador, por exemplo, ele pode, por exemplo, encaminhar emendas, que aí é um dinheiro, ele vai criar uma lei, ele vai ajudar a aprovar uma lei e ele vai ajudar a criar emendas. Mas se ele falar, vou construir uma escola, é Tá mentindo, complicado. já tá mentindo, desde o vereador já tá mentindo. Uma pessoa botou aqui embaixo, você falou da PEC Kamikaze, falaram a gente tem que falar e tem que falar mesmo que está sendo votada hoje, e tudo influencia, a gente está fazendo pressão de fora, pressão de dentro, derruba vetos contra a cultura. É. Derruba, né? Então tem que E, derrubar mesmo para a gente poder continuar fazendo cultura nesse país. 5% do PIB do país é gerado através da indústria do entretenimento, da cultura. Então, assim, não dá para tratar a gente como orquídea. A gente não é um parasita bonito. A gente gera emprego e renda. E a gente gera muito emprego e muito emprego indireto também. Porque além de todas as pessoas que estão trabalhando no teatro, no cinema, na dança, no circo, na televisão, em tudo, e todas as pessoas que estão por detrás de quem a gente vê na tela e que acha que é só os artistas, a gente tem os camareiros, a gente tem os figurinistas, a gente tem os cenógrafos, a gente tem os cenotécnicos, a gente tem o design de som, o técnico do som, o cara da. É uma gente que não acaba mais, mas fora tudo isso, aí você tem fora os restaurantes que enchem mais porque está tendo teatro ou porque está tendo cinema, os hotéis que estão com mais hóspedes porque tem teatro, dança, cinema, circo, peça, musical. É o pipoqueiro que está na frente do teatro, é o taxista que vai levar mais gente, é o turismo que vende mais passagem de avião, são os outros eventos turísticos que vão ter mais turistas, porque as pessoas vieram para assistir os espetáculos. Então, o nível de impostos que retorna para o teatro é quase o dobro do que é investido em cultura. Então, economicamente, não faz nem sentido uma pessoa. É de uma burrice atroz querer tirar dinheiro de um lugar que é considerado um dos 3 pilares da economia e da soberania dos países mais eminentes do mundo. Pronto, eu fiz a melhor parte também. eu concordo com tudo que você falou. Até porque algumas pessoas, como por exemplo o nosso presidente, ajudaram a disseminar a falsa ideia de que artista é tudo vagabundo, ou artista já é rico, não precisa. Só que as pessoas esquecem também que a aqueles que a gente vê na TV, que a gente vê no filme, eles são a minoria. São os Igual poucos que jogador de estão. futebol. Então não Exato. investe mais em esporte, porque os jogadores estão ganhando muito. Tá, mas e todo mundo que está, né? Você conhece, sei lá, 10, 20 jogadores, e os 200 mil outros que estão, e todas as pessoas que preparam, em todos os clubes, e tudo, né? A cultura, eu tenho me aproximado mais nos últimos anos, através de algumas amizades, do setor cultural mesmo. Eu tenho visto o outro lado, até de você também, e eu vejo tanto que isso é importante para a formação do nosso senso crítico. Sim, Porque quando a exatamente. gente olha para uma televisão, para uma novela, para um filme, para uma série, aquilo, de algum modo, ele desenvolve a nossa maneira de pensar, de criticar. De Então, perceber o mundo, né? se você quer combater isso, é a mesma coisa do que querer intencionalmente alienar as pessoas. Exatamente. Exatamente, mas é isso, né? Alienar e cortar vínculos, porque a cultura é religare, né? Ela tem um misto ela é um híbrido ali, de um monte de coisa, né? Então tem a educação na cultura, que a cultura educa, tem a espiritualidade na cultura, por conta desse religare, que é de unir as pessoas, de fazer todo mundo se sentir junto e se perceber um outro, não ficar cada um num mundo distante, porque a cultura te apresenta outros universos, você fica a par.
Ela tem um pouco até de medicina terapêutica, porque ela trata você, é uma terapia, você consegue se entender melhor e fazer as pazes consigo, enxergar o outro melhor, ser uma pessoa mais agradável Que e ajuda a se civilizada, encontrar também. se encontrar, Você, exatamente. você consegue, através disso, achar um- uma, uma sensação de pertencimento quando você, sei lá, a pessoa foi fazer um curso de dança e ali ela se encontrou naquilo e ficou feliz. É Não, muita coisa que eu acho que a gente ficaria aqui até amanhã falando e o disso. senso estético, né? Porque não é à toa que ética faz parte da palavra estética. Porque a cultura ela é um lapidar-se. Ela é o lapidar. Nos Estados Unidos, você diz que quando uma coisa ela está no máximo da qualidade possível, ela está on the state of the art, no estado da arte. Ou seja, ela foi lapidada, ela está o melhor que ela pode ser. Então, um engenheiro num estado de arte, ele é o melhor engenheiro que se pode ter, né? Um político num estado de arte, um educador, qualquer pessoa, qualquer coisa que você faça, está num estado de arte quando ele está no mais lapidado possível. Então, se lutar contra a arte, lutar contra a cultura, na verdade, cultivar a mediocridade. É o cultivar que uma nação seja sempre medíocre, seja sempre aquém de si. A arte quer que a gente sempre chegue além de si, então a gente está sempre mais à frente. Assim é a evolução, né? A evolução só acontece através de uma busca de um estado de arte. Senão estaríamos todos ainda, ó, andando de quatro, né? Se batendo e tal. Tem gente que se comporta assim ainda, né? É, que são os que lutam, que se identificam. Falam, mas estava tão bom lá. Para mim estava É, bom. busca por um passado que nunca existiu. Então, tá. Daí o vereador, que a gente vota pelo município, que não são todos os partidos que vão ter candidatos, mas tem um lugar onde a gente pode descobrir onde existem todos os vereadores ou onde estão todas as propagandas. A gente tem que aguentar propaganda política na televisão. Não, na verdade, eu falaria para todo mundo que está assistindo, não escolha pela propaganda na televisão. Porque até o espaço que é dado para esses candidatos é decidido pelos próprios partidos. Então, partido tal tem tanto tempo de ar, ele vai colocar aquele puxador de voto, aquela pessoa, né, que já está na política tradicional e que de alguma forma ou não quero ser injusto, porque a gente tem muitos políticos bons que aparecem, mas não dão, por exemplo, a chance para os candidatos de renovação. Tá lá. Então, procura seguir nas redes sociais, procura no site dos partidos. Mas não tem Vai... um lugar que diz assim, candidatos a vereador dessas eleições. Tem? Talvez, eu não tenho certeza se vai ter no site do TSE, de repente, eu não tenho Tá. certeza. Mas, normalmente, tem no site de todos os partidos. Então, as Ah, pessoas legal. ainda, elas não podem se chamar de candidatas. Eles têm que falar que Tá são na pré agora. pré-candidatura. Falou que é pré-candidato, pediu voto, crime eleitoral. Não pode fazer isso agora. E não pode divulgar número ainda também. Então, se você tem um partido, eu sei que eu estava falando que as ideologias dos partidos elas estão confusas, você não sabe mais o que um partido representa, e faz sentido isso, mas se por acaso tiver algum partido que você gosta, você acha que não seja tão ruim, aí vai no site daquele partido no período próximo às eleições, que são aí os 45 dias antes, 50 dias, e vai estar lá, lista de candidatos, pode escolher. Lembrando que ofereceu uma cesta básica, ofereceu uma dentadura, Uma ofereceu moto. qualquer coisa, não vale a pena. Por quê? Vamos falar assim, fazer uma conta rápida. Uma cesta básica está em torno de R$ 200. Você vai vender o seu voto por R$ 200. Essa pessoa vai ficar lá governando por 48 meses. Você faz 48. 200 dividido por 48, 4 e pouquinho. Você vendeu o seu voto a R$ 4. Então,
uma pessoa que, se ela tivesse lá uma pessoa boa no poder, ela ia ter a capacidade de aprovar um projeto que fosse bom para a educação do seu filho, para a segurança da sua rua, para o hospital do seu bairro, mas não. Para Você baixar o vendeu... preço da cesta básica. Exato. Mas você vendeu a R$ 4. Então, é um dinheiro que não vale a pena. E é muito complicado a gente falar para uma pessoa que está passando necessidade, que está passando fome, não aceite. Mas eu falo, aceita. Aceita, mas não vota, porque o voto é secreto. Essa pessoa nunca vai saber que você não votou nela. Exatamente. E não vai saber, vamos contar também por que não vai saber. Porque não é permitido que os bolsonaristas estão querendo, que é esse negócio de você sair de lá como se fosse uma nota fiscal dizendo assim, eu votei nesse. Por que eles É. querem isso? Para poder achacar as pessoas e dizer assim, me prova que em quem você votou, que você me prometeu, e aí porque eu falei para você que se não votasse nele, perdi o emprego, ou porque se eu falei para você que se não votasse nesse, eu matava sua família, ou porque se eu falei que se você não votasse nesse, eu arrebento você, ou se eu falei que você não para eu te dar sua cesta básica, você tem que me provar. Então, não pode ter isso, porque Não isso é tem um jeito comprovante. de. Não pode ter, entendeu? O que Inclusive, as dá para pessoas... comprovar e auditar são as urnas eletrônicas que a gente já tem, É. já foi mais do que provado que dá para auditar. Agora, a pessoa sair, poder entregar na mão de um miliciano, tá aqui, ó, eu votei em quem você mandou, não pode. Inclusive, é proibido você tirar foto ou filmar a urna enquanto você Isso, vota. Então, até se alguém falar, tira uma foto lá para provar que votou, faz um vídeo. Fala, não, não pode, o fiscal ali, o mesário estava ali e falou que não podia, brigou comigo. Você não exato. pode. É. Então, e aí quando você me diz que é proibido fazer campanha em época de pré-campanha, é proibido mostrar números, duas perguntas me vêm à cabeça. O atual presidente da República fazendo motociatas a 1 milhão, já contados, R$ 1 milhão de impostos públicos cada uma, claramente uma campanha eleitoral, é ilegal, não é? É complicado isso, Hum. porque o que diferencia o período de campanha e de pré-campanha é você falar, vote em mim e não vote em tal pessoa. A pessoa só não Uhum. pode pedir voto. O Uhum. problema é quando isso é feito, mesmo sem pedir voto explicitamente, com o uso de recursos públicos, usando a máquina pública. E aí, isso eu posso até deixar para falar depois da PEC. Essa porque é um absurdo que está acontecendo. Existem leis eleitorais, talvez eu não seja até a melhor pessoa para estar aqui falando disso, porque eu não sou especialista sobre leis eleitorais, mas tem algumas Depois que eu você me conheço. indica, que eu já sei que você indica um monte de gente bacana. Mas tem uma lei eleitoral específica que é que um candidato a presidente da República, por exemplo, até 6 meses antes da eleição, ele não pode criar algum tipo de benefício que vai chegar no cidadão, porque isso é injusto com o concorrente. E tem a ver com essa PEC também, que essa PEC, de algum modo, ela burla isso. Porque Pode cria um falar da estado... PEC, agora é uma boa hora, pode falar. Tá. Tem algumas coisas que não podem ser feitas. Não é... Principalmente quem nunca teve interesse ou não teve a possibilidade de estudar sobre política, não consegue entender, porque também não é falado. A gente não tem educação política nas escolas também. Isso é uma coisa que deveria ter, educação cidadã, né? Eu sei que é difícil a gente falar, vamos ensinar sobre cidadania para crianças que sequer sabem ler, sabem português e matemática, mas acho que uma coisa não exclui a outra. A gente pode tentar atacar tudo de diversas frentes. Mas, assim, existem leis que dizem o que pode e o que não pode ser feito no momento de uma eleição. Então, vamos lá. Essa PEC kamikaze, que é uma expressão que surgiu em fevereiro pelo próprio Paulo Guedes, que foi quem Uau, batizou essa PEC, de tão absurda que é, uau. porque ela é uma bomba. Assim, é uma coisa que, se realmente for aprovada, e deve ser aprovada, a gente vai pagar um preço muito caro. Vai ser muito triste o que vai acontecer.
E ela é um conjunto de ações eleitoreiras, a palavra eleitoreira é diferente de eleitoral, que visam aumentar a popularidade do Bolsonaro. E Então, por que você acha que a Tebet votou a favor? acho complicado. O único senador que Votou votou contra foi o contra, Serra, né? o Serra do PSDB. É impopular. É impopular. Porque se você tem uma medida lá que vai beneficiar a população, por mais que a população vá pagar o preço por isso depois, eleitoralmente não é interessante. E eu também condeno o fato dela ter votado a favor disso. Eu condeno todos que votaram a favor disso. São algumas medidas, para quem não está sabendo ainda o que é, que visam, por exemplo, aumentar o auxílio emergencial de 400 para 600 reais, dar um vale de até R$ 1.000 para caminhoneiros, só que a gente tem 900 mil caminhoneiros no país, vale para taxista, para motorista de aplicativo, e assim vai. Basicamente, você vai comprando todo mundo. É um negócio que pode custar quase 50 bilhões de reais. Nossa. E por que isso é ruim? Porque tem três coisas que acontecem. Você vai estourar o teto de gastos para isso, então você não está gastando além do que deveria, você está criando uma política assistencialista a 90 dias das eleições. Então, isso é claramente compra de voto. Eu não estou falando que essas medidas não devam existir, mas isso, por que isso tudo não veio em forma de políticas públicas durante os 4 anos? E por que não veio antes, né? Tipo assim, porque quando chegou a pandemia, ele falou assim: não tenho dinheiro, não posso fazer nada. De repente surgiu um dinheiro do nada, surgiu 50 bilhões do nada. E no momento em que ele aparece em segundo lugar, 20 pontos atrás do primeiro. Uhum. Que eu também não gosto do primeiro. Eu também não. Mas quando é errado, a gente tem que falar. E a primeira consequência disso, astronômica, vai ser uma inflação maior do que a gente já tem, o dólar vai subir, as pessoas precisam entender que, mas o dólar sobe, ok, eu sou pobre, eu não viajo. Não, isso vai influenciar em tudo. Vai influenciar no preço do combustível, por exemplo. Um dólar mais alto é um combustível mais alto. E o combustível mais alto é uma comida mais alta, porque a comida ela tem toda uma cadeia que vem antes. Desde quando ela é plantada, você precisa colocar diesel num trator, numa plantadeira, depois para transporte. Então, aumenta o preço de tudo e a gente que paga. Eles estão eles estão nos saqueando para dar um dinheiro que vai ajudar com que eles mesmos sejam eleitos. Tanto os parlamentares que votarem a favor, quanto o presidente da República. Nossa. Nossa. A gente tem que fazer muita pressão para isso não ser aprovado. Quando que discute isso de novo? Foi para votação no Senado, aí passou lá e agora tem mais 2 turnos na Câmara. É uma proposta de emenda à Constituição. Isso que está acontecendo não poderia ser feito somente com uma lei normal. Não. É para você colocar na Constituição que isso pode ser feito. E aí o processo é um pouco diferente, é um pouco mais demorado, mas eu acho que essa semana já vai ser votada. Nossa. Tem que fazer muita pressão para não rolar isso, para ser impopular, para sentirem que é impopular e daí reprovarem, né? Eles estão comprando as pessoas com o próprio dinheiro delas. E elas não vão pagar só ajudando a reeleger essas pessoas que estão saqueando agora e que vão voltar lá. Porque por que eles estão votando a favor? Porque em 2018 o Congresso teve a maior renovação da história. Foi muito grande a renovação. Então, assim, eu ouvi dizer um número, não lembro exatamente, mas era algo como: em cada 4 senadores que disputaram reeleição, um se reelegeu. Então, esse tipo de medida agora, de você entregar algo de curto prazo para a população, te ajuda eleitoralmente. Por mais que a população vai sofrer depois. O medo deles agora é de não se reeleger.
Tá. É, ser preso e tudo, inclusive. Mas, tá. Então, agora vamos para deputado estadual. Já entendi que eles podem fazer a lei do estado. Então, também se um cara, deputado estadual, fala assim, se eu for eleito, ninguém mais nesse país vai poder abortar. Tá mentindo, porque ele não lida com o país, só lida com o estado, né? Exato. É. E vou construir hospitais também, tá mentindo, não constrói nada, só fala de Ele lei. pode ajudar, ele pode encaminhar emendas, mas ele não pode prometer algo. Ele pode prometer que vai tentar, É, mas ele não pode prometer que vai dar certo. E é, não pode prometer coisas que vão além do escopo de poder do cargo dele. é. E quantos deputados estaduais cada eleitor pode eleger para o seu estado? Sempre um. Sempre Sempre um um. O também. federal É um deputado também? federal. Nesse ano a gente vai ter eleição para deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, no caso, né, do Distrito Federal. Mas o resto do Brasil é só federal, estadual, governador, presidente e senador. Tá. O governador ele seria como se fosse o presidente do estado, o executivo do Exato. estado. O governador ele é o presidente do estado e o prefeito é o presidente da cidade. Beleza. E, e, e o senador? O senador faz o quê? Você tem aí um sistema bicameral no Brasil. Que então a gente tem lá o executivo, quem que é? É o presidente. Você tem o judiciário, né? Que é STF, juízes, e você tem o legislativo. O legislativo, no âmbito federal, ele está dividido em duas casas, que é o Congresso Nacional, as duas casas formam o Congresso Nacional. Uma é a Câmara dos Deputados e a outra é o Senado. Eles fazem isso para ficar algo mais democrático. Então, eu acho que é mais seguro, na minha visão, pelo menos, você, para aprovar certas medidas, ter duas casas. Porque você aí tem configurações políticas diferentes, você tem dois presidentes de cada uma das casas, e o deputado federal, ele tem o mandato de 4 anos e o senador de 8 anos, mas os dois são do legislativo. Tá. E o senador manda mais que o deputado federal, ou não? É um cargo mais prestigiado, porque tem um número menor, são 80 e poucos senadores, e deputados a gente tem mais ou menos 513 ou 519 por aí, mas tá nessa média. Isso dos Eu sou, federais, né? gente, eu sou de humanas, eu sou péssimo com números, não adianta. É, e essa divisão de quantos candidatos cada estado pode ter, ela é feita com base na proporção do número de pessoas que aquele estado tem. Mas cada estado tem um mínimo de... por exemplo, você tem o menor estado do Brasil, ele tem direito a 8 deputados federais lá. Então só vão ser eleitos 8 de todos os partidos que concorrerem para lá. E aí, esses 8, desculpa perguntar, se cada eleitor só pode votar em um, esses 8 são os que tiveram mais votos na ordem, é isso? Não é só na ordem, é assim, ó, vou falar o exemplo de São Paulo, por exemplo, que é onde eu entendo mais, mas isso também se Tá, aplica aos outros estados, só que com outros números. tá. São Paulo, diferentemente da candidatura majoritária, que é, por exemplo, o sistema de eleger um presidente, um governador ou um prefeito, que é quem recebeu o maior número absoluto de votos é o que é eleito, nesse sistema para o legislativo é o sistema proporcional. Então, o que acontece? Você vai... todos os paulistas votaram. Aí você vai somar todos os votos que cada partido teve. Então, vamos supor que o Podemos teve 600 mil votos. Tá. Pelo cálculo do número de cadeiras disponível para São Paulo, que são 70, a gente faz uma conta de que a cada 300 mil votos, o partido vai conquistar uma cadeira na Câmara. Tá. Então,
Você teve lá um partido que fez total de 300 mil votos. Vamos lá, o PSOL teve 300 mil votos. Só que Uhum, o mais votado daquele partido teve 100 mil. uhum. Os outros 200 mil votos vieram de vários outros candidatos menores do que ele, que somados deram 300 mil. Então, é como se todos os votos fossem direto para os partidos, e aí os mais votados dos partidos são os que vão entrando. É por isso que existem os puxadores de votos, os tiriricas, que as pessoas, muita gente, muitos votam por Hum, e muitos votam como protesto. Só que esse seu voto de protesto, de votar no palhaço, ajudou ele a fazer 1 milhão de votos. Então, ele entrou e ainda puxou mais 3, 4 junto com ele, que são pessoas que você nem conhece. entendi. Super importante isso. Super Ficou importante. confuso? Porque eu para explicar essas coisas, eu confuso. Não, eu entendi. Ó, Tô vamos Dilma lá. Rousseff, me confundo inteiro. Não, eu entendi. E tem uma coisa meio Trump vencendo a Hillary aí, né? Que, tipo, o povo todo, a maioria votou nela, só que os chefes de cada, os que mandam em cada estado, daí os cabeças votam e aqueles votaram É, mais no Trump. É um sistema completamente diferente. é Mas diferente o, porque lá é o distrital. Lá, é, mas o, lá os estados têm pesos diferentes. sim, Aqui os votos são. É como se os votos fossem para os partidos e os primeiros colocados dos partidos vão sendo eleitos. E você teve casos, por exemplo, no Novo, Partido Novo em 2018 em São Paulo, opa, a cadeira baixou. Que entrou aqui com um candidato de 45 mil votos. Entrou porque foi puxado pelos votos do partido também. entendi. Então, isso pesa também na hora das pessoas escolherem o partido. Muitos optam por se candidatar por partido X ou Y, não só pelo dinheiro que é oferecido de fundo, mas também por onde ele tem mais chances de se eleger. Porque ele vai Sim, olhar para aquele cenário e falar assim: ah, não, aqui ó, eu vou estar com essa pessoa, aqui talvez eu fique em terceiro, quarto lugar, então não vale a pena. entendi. Então o cara pode, por exemplo, se identificar mais com a ideologia da rede, mas ele vai concorrer pelo PT porque a divulgação vai ser muito maior e por conta disso vão votar, mesmo que não seja nele, é capaz dele ser puxado e tal. Vai ter mais dinheiro, vai ter mais chance de entrar, e isso Entendi. enfraquece os partidos. Porque a Sim, gente, e enfraquece as ideologias, enfraquece os exato, planos, enfraquece o país, né? enfraquece o país. A gente tem costume de, quando fala em alguns conceitos relacionados à política, tanto partido quanto político. Olha, eu fazendo isso aqui, desculpa, veio errado. É, Eu vou aproveitar e vou pegar minhas pilulinhas que eu tenho que tomar antes de jantar. Fala. tanto partido quanto político, as pessoas têm um pouco de repúdio. Só Uhum. que a política, quando ela é bem feita, quando ela é feita de maneira honesta, gente, é o meio mais nobre, mais bonito de você mudar a sociedade. Porque são pessoas que se colocam à disposição para servir as outras. Mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas mal intencionadas que usam da manipulação para isso. E a mesma coisa são os partidos. Ah, partido rouba, partido isso, partido aquilo. É verdade, em grande parte porque alguns partidos, principalmente, se tornaram anticorrupção. Mas a essência da existência de um partido é bonita, independente da ideologia. Porque são grupos de pessoas que se reúnem porque encontram quem tem valores similares, pessoas que pensam igual e que querem, com base naquelas crenças, construir algo juntas. E isso é válido, independente de se for de direita ou de esquerda. Isso não tem É. que ser demonizado. Agora, usar isso para fazer o mal, para roubar, aí tem que se lascar, tem que ser preso. E também se sabe, no final das contas, que vai se juntar com o partido maior, faz logo três partidos para a gente não ficar nessa festa do caqui que ninguém sabe o que está acontecendo. Mas ninguém quer largar a teta, a verdade é essa. Hum. É a verdadeira teta. A monoteta. Bom, enfim, a verdadeira teta. É, tá. Próxima coisa, você já falou da PEC. Agora a gente está para 15 para as 7.
Eu tô bebendo esse negocinho aqui. Eu vou pedir para você me falar o que que você tá com muita vontade de falar hoje de importante. E aí depois a gente vai encerrar, que eu vou emendar que hoje eu participo do Ciro Games. Que Então, legal. eu ainda tenho que Eu tenho o meu jantar. compromisso depois também. O que eu tô com vontade de falar para as pessoas? Que eu acho que tem muita gente que te acompanha e que me acompanha também e que perguntam para a gente o tempo inteiro. Ai, mas ó, vai ser Lula ou Bolsonaro? O que a gente vai fazer? Vamos ter que tirar um. O que a gente faz? Eu realmente acho que o cenário está difícil para uma via alternativa. Eu não gosto nem mais de falar de terceira via, porque esse nome já não significa nada. E ele dá uma impressão de terceiro lugar também, não é É bom, né? terceira Tem que botar opção. tem que ser Na uma via verdade, viável. Eu quero votar no candidato viável. então eu falaria hoje, aqui deve ter gente do Brasil inteiro assistindo, preste atenção nas eleições para o governo do seu estado também. Não vamos deixar com que o que está acontecendo lá em Brasília, dessa polarização Lula e Bolsonaro, se reflita no resto do país. Então, assim, São Boa. Paulo, por exemplo, não necessariamente precisa se tornar um ringue de Tarcísio e Haddad. A gente ainda consegue blindar nos níveis estaduais o país contra isso. E é tudo que a gente falou até agora. Existe o legislativo em diversas esferas, na municipal, na estadual e na federal. E a mesma coisa o executivo. Tem um presidente, mas ele não manda sozinho. A gente pode ter um governador forte, governadores e governadoras fortes espalhados pelo Brasil. Até conheci agora, jantei com ela, Raquel Lira, em Pernambuco, que é pré-candidata, que é uma mulher incrível. Se tiver alguém aí de Pernambuco, acompanha. Não estou fazendo propaganda, mas é uma pessoa que é interessante acompanhar. Que ela Qual o tá nome dela de tendo, novo? Raquel Lira. Ela tá, Pernambuco. e ela tá nessa movimentação também que eu acho muito bonita de não querer nacionalizar uma eleição estadual. Então, quando pergunto para ela, mas você vai apoiar Lula ou Bolsonaro? Eu falo assim, não importa, eu quero ter uma relação boa com quem for que vencer, porque eu quero governar para as pessoas do meu estado. Isso Bom. outras pessoas estão fazendo aqui também. Uhum. Rodrigo Garcia fez isso, ontem eu vi isso na entrevista dele do Roda Viva, e que Rodrigo assim Garcia seja por São Paulo, né? por São Paulo, e que assim seja pelo resto do Brasil. A gente não pode deixar com que esses dois populistas coloquem mini fantoches nos estados. É isso que eu Sim. gostaria de falar. Olha, para quem não sabe, o Urian está trazendo o foco para a gente se proteger contra o populismo, porque ele é o autor do livro Populismo e Negacionismo, que eu já li inteiro em um dia praticamente, que é super bacana de ler. Populismo e Negacionismo, por Urian Fancelli. Eu achei que estava aqui em algum lugar, mas não, eu deixei em outro lugar. É, e, e é maravilhoso. Então, o populismo e o negacionismo são coisas das quais a gente tem que fugir, não importa se é de direita ou se é de esquerda. Você pode descrever em poucas palavras o que seria o populismo, Urian? E o que ele tem a ver com o negacionismo? As pessoas confundem muito populismo com popular. Até teve Uhum. um candidato, acho que foi o Janones, que fez um vídeo falando: eu sou populista, batendo no peito, Hum. falando que populista é quem representa o povo. Mas Ah, não. ah, ah, Populista, ele é a puxado. pessoa que acha que é a única com legitimidade para representar o povo. Só que democracia não é isso. Ou que quer fazer Democracia, crer isso, né? democracia é você pega uma bandeja, coloca tudo que você tem e fala assim, ó, esse aqui sou eu, essas aqui são minhas ideias, eu estou à disposição. Vocês querem isso? Quando você faz isso e você deixa as pessoas escolherem com base nas necessidades do que elas querem, do que elas precisam para a vida delas naquele momento, isso é democracia. Isso é a coisa mais linda que existe. Agora, quando você faz isso através do medo, do terror, demonizando o outro, dizendo que
ó, tem uma coisa que foi armada contra vocês, mas eu consigo tirar essa pessoa que está lá. Eu represento vocês. Tem uma palavra que populistas gostam muito de usar, que é uma palavra que é difícil de ter uma definição, que é povo. Como que se define quem faz parte do povo ou não? É difícil. E aí você vê o Bolsonaro, num discurso dele lá na Paulista, em 7 de setembro, não sei se foi do ano passado ou do ano anterior, falando: eu sou a voz do povo. Ele não é a voz do povo, ele é a voz de parte da população que concorda com ele. Então, é um termo... Ele é a voz de uma elite ignorante e egoísta. Essa é a voz dele, pelo menos a meu ver. Você vê do outro lado, o Lula também usa. Uhum. O povo, eu sou do povo. E o problema disso é que você relativiza a pluralidade na sociedade. Toda sociedade é plural. Você tem pessoas de diversos tipos, de diversas etnias, diversas cores, diversas culturas, diversos tudo naquela sociedade. E quando o populista fala que ele fala em nome do povo, o que ele está fazendo? Excluindo o resto. Para ele, só faz parte do povo quem se parece com ele, quem pensa como ele. Já está criando uma rixa, né? Por isso que ele é tão ameaçador. Que ele usa uma palavra que dá a entender que ele está falando em nome de todos, porque o povo são todos, né? Somos todos. Mas, na verdade, ele está dizendo assim: eu sou do teu lado, então quem não está comigo está contra você. Exato. Né? E aí tem algumas táticas que a gente, inclusive, pode falar até um outro dia, porque aí são muitas, que eles usam para estabelecer esse vínculo com as pessoas. Então, por exemplo, o Bolsonaro... Eu uso o Bolsonaro, gente, mas nos meus estudos, no meu livro, eu falo de vários populistas ao redor do mundo. Falo de inclusive do Lula. Do Lula, do Bolsonaro. Na Europa eu falo de vários, falo nos Estados Unidos também. Mas para deixar aqui mais perto, exemplo. Então, quando fica falando palavrão, ou quando o Bolsonaro, acho que fazia uma semana que tinha tomado posse, postou uma foto, vários ministros dele, todos de terno, e ele aparece de bermuda e chinelo na foto, ou com aquela camiseta falsificada do Palmeiras. Isso tudo não é porque ele é simples. Não é, gente. Se olha a conta do cartão corporativo, isso não é conta de uma pessoa simples. Não, ele é distraído. Vai vendo a equipe que está em volta dele. Ninguém viu que ele estava de chinelo. Exato. Tudo isso são táticas populistas que são pensadas e são reproduzidas intencionalmente para estabelecer um vínculo com a pessoa, para se aproximar da pessoa. Isso é feito no mundo inteiro. Sim, sim. Um dia a gente pode falar só sobre isso. Sim, assim, eu tô querendo fazer uma outra que é só de aula. Eu vou fazer uma outra. Sim. Eu posso, inclusive, trazer os exemplos. Posso trazer fotos, assim. Ótimo. Tem exemplos do... um super polêmico foi uma dispensa de um edital que o Lula abriu no Palácio do Planalto também, que assim, é chocante quando ele era presidente. 2, 3 mil latinhas de cerveja. Ele foi massacrado na época porque abriu um edital super luxuoso, 200 roupas de cama, 3 mil barras de chocolate. E as pessoas não lembram. Mas essas pessoas não são simples. E que hoje estão fazendo tudo igual, eles são muito parecidos em muitas coisas. Para mim, uma diferença básica entre os dois é a vergonha na cara, assim, é o descaramento e o cuidar da própria imagem. Para mim, o Lula sabe as coisas que ele está fazendo, o que é errado. Ele sabe que é errado. Então ele cuida para não mostrar. O outro se orgulha, fiz mesmo, fiz. E vou fazer mais. Então, uma das características do populismo é o estereótipo de machão. E de doido incontrolável. Eles usam o linguajar, que tem até uma expressão para isso em alemão, que é chamada de Stammtisch, que é linguagem de boteco. Eles falam com o eleitor como se estivesse falando com um amigo. Aquela mulher fala mais de mulher de futebol do que de política. Isso também dá a entender que o que está sendo decidido tem poucas consequências, né? Porque uma conversa de boteco não tem muitas consequências, mas está se falando de um país. Então, quando você tem um presidente da República
que faz piada com gente morrendo por falta de ar no hospital, ou diz que certo tipo de pessoa da população, por exemplo, quando eles falam, gay tem que apanhar. Isso num boteco, você dá um fora na pessoa e ok. Um presidente da República falar isso é absolutamente inadmissível, porque isso muda o destino de um país. É. Né? As palavras, elas São mudam. gestos. Essa frase que você falou, elas mudam o destino do país, porque para uma pessoa que pensa desse jeito, mas só quer ter a legitimidade para expressar isso, o fato dela ver a maior autoridade do país, que é a autoridade que deveria representar todos, né? Não só quem pensa igual, legitima, e aí você começa a ver discurso de ódio nas redes, até violência contra a mulher. Um cara que fala que fraquejou porque teve uma filha mulher, o quão diferente ele é de alguém que comete um crime assediando uma mulher. Sim, quando você tem um presidente muito da República, você tem um presidente da República que diz que a vacina de Covid causa AIDS, que é um dos maiores absurdos que, enfim, a gente teve que depois tem que ficar debatendo e mostrando por que não causa AIDS. Você entra numa discussão maluca, não, parece que está para tudo tem uma história. E você vai falando, um assunto puxa o outro. Primeiro caso de populismo médico que teve foi na África do Sul. Dos anos 2000, 2003, 2002, sei lá. O presidente do país, Thabo Mbeki, era um populista também, e ele inventou que a AIDS não era causada pelo HIV, mas pela má nutrição. Então, ele espalhou uma teoria de que as pessoas tinham que parar de tomar os remédios porque ele era só uma maneira da indústria farmacêutica lucrar. Resultado, 300 mil pessoas morreram ao longo dos anos e mais de 30 mil bebês nasceram soropositivos. O populismo porque eu lembro que ainda tinha um mata. negócio de dizer que curava por estupro, não sei, tinha umas coisas assim. Isso é perigoso. E, de novo, a gente volta na questão da luta. Não é uma... Hoje, as pessoas acham assim, é uma luta, ela é contra a cultura porque os artistas são chupins do dinheiro público e é por isso que é contra a cultura. Não, é uma luta entre diferentes culturas. A cultura do estado de arte, ou seja, do estar no melhor de si, chegar além de si, e a cultura da mediocridade, que é o insistir em estar aquém de si, em você não ser o melhor que você pode ser, não chegar além da não evolução, da involução. Então é a luta entre a evolução e a involução, porque quando você tem um presidente da República que fala uma atrocidade científica dessa, de novo, como se fosse uma conversa de botequim, num linguajar de que é uma conversa de botequim, uma conversa de botequim não tem consequências. Um presidente da República dizer uma atrocidade científica muda a história de um país. Causa mortes, como o Urian está falando, como causou no Brasil centenas de milhares de mortes por conta de um presidente da República lutando contra uma vacina que finalmente, quando chegou, diminuiu as mortes no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aqui também. Né? Então, fiquem atentos. Não é engraçado, não é passageiro, não é bobo, não é... não vamos falar disso porque é chato, eu só acho ele divertido, eu gosto dele. É a consequência para a sua vida inteira. E não é conversa de botequim. Se um presidente da República está falando sobre o futuro do país, sobre assuntos sérios como a sua vida, o seu dinheiro, o seu emprego, a segurança da sua filha, a segurança do seu amigo gay, a segurança de seus amigos que não são da sua raça, a segurança da religião que não é a sua. Você está falando isso como se fosse, o outro é diferente, então para mim. Está errado, porque o país não é um botequim. E se ele estiver cultivando um país que é um botequim, já está muito ruim, você não acha? Bom, eu acho que a gente já deve estar caminhando para o fim, né? Porque você tem compromisso também. Eu queria deixar uma última mensagem, pode ser? Bem rapidinho? Deve. Eu gosto muito do que você faz aqui no Papo Divergente. Eu acho que o Brasil precisa de artistas, pessoas cidadãos como você. Você defende o bom senso, você não tem medo de
de dar sua cara a tapa mesmo e você é corajosa. Obrigada, E obrigada. obrigado por isso. E eu queria falar aqui, para quem está ouvindo, que, gente, ser considerado de direita ou de esquerda, isso não é sinônimo de virtude. Você não pode usar isso na rede como carimbo para você projetar para os outros que você é uma boa pessoa. Isso não vai te fazer melhor ou pior do que ninguém. O que define a bondade de alguém é o caráter, a solidariedade, é não prejudicar os outros. Então, parem de usar esse discurso de que a direita não presta, a esquerda não presta. Tem gente boa em todos os lugares. O que a gente tem que... O que vai nos definir é como a gente trata quem pensa diferente. Porque é muito mais fácil condenar quem pensa diferente do que tentar entender. Então, isso vai mudar a sua maneira de ver o mundo. Tenta fazer isso. Bravo, bravo, bravíssimo, Urian. Por isso que eu te chamei, por isso que eu te amo, por isso que eu adorei. Ai, meu Deus. Todo mundo, muitos aplausos aqui nos comentários e mais os meus aqui. Maravilhosa. E uma coisa que me ocorreu essa semana foi o seguinte: essa gente que fala assim, não, mas eu acho isso mesmo, eu acho que o diferente é errado, ser diferente é errado. Mas são as mesmas pessoas que falam de heterossexualidade sendo uma coisa melhor do que homossexualidade, mas querem um mundo que é homo, porque homo quer dizer igual, hétero quer dizer diferente, por isso é heterossexual, é o sexo entre diferentes, homossexual, o sexo entre iguais. Então é estranho, né? Porque se quer um mundo onde tudo é igual, seria um mundo, então, só, né? Sem o diferente não há evolução, sem o diferente não há multiplicação, sem o diferente a vida fica muito chata. Sem o diferente, se as pessoas fizessem como se fazia antigamente, que só se casavam entre os seus, ia estar todo mundo aqui cheio de doença, porque até a genética, ou seja, a engenharia divina prega que entender e relacionar-se com o diferente é a única maneira de evoluir. Isso é ciência. Urian, muito, 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 muito obrigada. E um privilégio ter você aqui. Vamos fazer uma outra para falar só sobre populismo e negacionismo. E tudo de mais lindo para você. E muito obrigada pela sua generosidade. Obrigado. E aos internautas por participar. Obrigado. Amo você, Ale. Um Amo beijo. você. Parabéns. Beijo, tudo de lindo. Beijo. Tchau.